Olá, eu sou o Igor Martins e no papo de hoje nós vamos falar sobre baladas. Infelizmente, nós não vamos dar dicas de festas para você curtir a noite paulistana, tão famosa. Nós vamos falar sobre um assunto mais sério e polêmico que tomou as redes sociais nos últimos meses. Estou falando de denúncias que relatam discriminação social, racial e preconceito com pessoas que estão um pouco mais cheinhas ou que não estão bem vestidas para poder frequentar essas baladas de São Paulo. Para esclarecer alguns fatos e tirar algumas dúvidas, estamos aqui com o advogado Sidney Camargo, que vai conversar um pouco sobre isso com a gente. Obrigado, Dr. Sidney, pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Bom, nós vamos agora conferir a reportagem da Juliana Sartori, que foi até uma das mais famosas casas noturnas de sertanejas de São Paulo, que está sendo investigada pelo Ministério Público por essas práticas abusivas. Confira agora na matéria. A movimentada noite paulistana é marcada por festas, agito e diversão. Com a desculpa de que a casa está lotada, que as pessoas não possuem nome na lista ou até mesmo não se encaixam no perfil da balada, muitos jovens são barrados. As denúncias estão reunidas em uma página no Facebook e possuem mais de 20 mil curtidas. Clientes relatam preconceito explícito por parte dos seguranças e promoters da balada. É diferente você vir numa balada como Vila Mix e você ir num bar qualquer, entende? Eu acho que tem um certo padrão de diferença. De certa forma, elas vêm bem arrumadas e não diferentes, mas são públicos diferentes de cada balada. A minha amiga que me convidou hoje para estar aqui, ela frisou bastante, Mariana, se arruma bastante para vir. Lá no Rio, todo mundo sabe também que o Vila Mix, aqui em São Paulo, tem essa fama de todo mundo vir mais arrumado. Até chegou a notícia que aqui a balada está sendo processada por causa de preconceito. Que tem que vir arrumado, você saiu de casa e tal, tem que estar arrumado. Mas eu não acho certo barrarem as pessoas por decidirem não usar esse estilo de roupa, eu não acho certo. A pessoa tá uma roupa por causa de sapato, não veio com o sapato adequado, aí não deixaram ela entrar. A pessoa olhou assim, até colocou do lado de fora da fila, espera um pouquinho aí, daqui a pouco você entra, e deixou a pessoa lá. Tava na fila e não conseguiu entrar. Denúncias, movimento fraco e pessoas barradas na porta. Afinal, o boicote realmente funcionou? Bom, em nota, a Casa Noturna Vila Mix disse que ainda não foi intimada pelo Ministério Público e que ficou sabendo desse inquérito pela imprensa. Mas eles dizem também que estão à disposição para esclarecer o que for necessário e reitera que o estabelecimento é idôneo e que não pratica qualquer tipo de discriminação e age de acordo com os princípios legais da legalidade e da boa-fé. Bom, Dr. Sidney, não foi o que a gente pôde ver na reportagem, né? As pessoas falando que isso acontece, que já presenciaram este tipo de discriminação. Aí eu gostaria de perguntar se a casa ela pode estabelecer quem vai frequentar quem vai frequentar o seu estabelecimento, se ela pode limitar a esse tipo de pessoas. Antes de responder a sua pergunta, eu precisava fazer apenas um esclarecimento. As casas noturnas, em regras, elas podem estabelecer algumas normas de acesso. Eu recentemente consultei as decisões da Justiça aqui de São Paulo e 3 casos me chamaram a atenção, que foi impedir um policial militar no dia de folga de entrar armado no estabelecimento. Isso não caracterizou discriminação. Um travesti de utilizar o banheiro feminino, isso também não caracterizou a discriminação. E também o pagamento do ingresso. Isso também, pela Justiça aqui de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que isso não seria discriminação. Em relação à reportagem, entendo realmente que isso caracteriza uma discriminação, né, porque as pessoas devem ser tratadas de forma iguais, todas as pessoas. O estabelecimento é um fornecedor, então ele enquadra-se na relação de consumo que tem o consumidor, que é a pessoa que frequenta, ela tem o direito de acessar, de participar da balada. Então eu entendo que realmente nesse caso houve um excesso ali, uma discriminação para diferenciar as pessoas a entrar no estabelecimento.
Isso do valor que você falou é importante. Eles podem fixar uma taxa mínima de cobrar, falar, você só pode entrar aqui se você pagar R$70. É legal isso? Há entendimentos da justiça que sim, outros que não, né? Então, o pagamento de taxa para entrar é uma norma da casa, né, para tentar fixar um padrão ali, um parâmetro de consumo, né? Mas alguns entendem que isso não é permitido. Então, a gente está numa linha muito tênue entre a discriminação e o direito da casa em regulamentar o acesso dela, a casa dela, né? Uhum. Eles estabelecem algumas normas, que pessoas com bermudas, chinelos, camiseta de time de futebol não podem entrar. Isso é legal, isso eles podem? Entendo que sim, entendo que poderia restringir o acesso das pessoas que não estejam adequadamente vestidas. Mas esse adequadamente também, às vezes é muito subjetivo. A gente tem que analisar caso a caso, que às vezes a pessoa tem um estilo de roupa diferente das outras pessoas e nem por isso ela deveria ser discriminada. Então, teria que analisar caso a caso, mas a princípio ela poderia estabelecer regras para entrar no estabelecimento, como o uso de roupa ou não, uso de camisa de torcedores, a fim de evitar uma briga dentro do estabelecimento, porque o estabelecimento, inclusive, é responsável pelas pessoas que estão ali dentro. Então, se ela tenta evitar de alguma forma, justifica isso, então entendo que ela poderia fazer dessa forma. Uhum. Bom, nós vamos para um breve intervalo e na sequência a gente volta aqui com o Sidney Camargo para continuar esclarecendo sobre esse caso. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Voltamos aqui no nosso estúdio, estamos falando de um assunto polêmico que repercutiu nas redes sociais, que é a discriminação social nas baladas. Bom, Dr. Sidney, existe algum tipo de discriminação legal e ilegal? Você poderia esclarecer isso para a gente? É interessante a tua pergunta, porque realmente a lei ela pode estabelecer uma discriminação, vamos dizer assim, positiva, para tentar igualar pessoas que estejam em situações de desigualdade. Então, podemos citar como exemplo gestante, idosos, cotas de negros em universidades. A lei busca fazer uma discriminação, uma distinção entre essas pessoas e as demais pessoas da sociedade para tentar igualar. Diferente dessa discriminação que aconteceu na casa noturna, que a discriminação visou diminuir, desigualar uma pessoa que está numa situação de igualdade. De exclusão, né? De exclusão, exatamente. A pessoa acaba se sentindo mal, ficando chateada, sai de casa para curtir a noite, acaba passando por um problema desse, ela pode ser um trauma também para a pessoa, né? Exatamente. Bom, esse inquérito instalado pelo Ministério Público, quais as consequências que isso pode ter para a casa noturna? Inicialmente, o Ministério Público deve pedir informações para o estabelecimento, explicações do que aconteceu, né, ver o procedimento, o regulamento da casa, vai apurar as investigações através de oitiva de testemunhas, de pessoas dos ofendidos, colher os depoimentos e, entendendo que houve realmente a discriminação, ele pode ajuizar uma ação civil pública pedindo uma condenação em valor, em dinheiro para essa casa, isso é revertido para um fundo, e também pode pedir para que ela impeça de fazer essa prática abusiva. Uhum. Então, a princípio, não pode acarretar o fechamento do estabelecimento? O fechamento, entendo que não poderia, porque é uma medida muito rigorosa. A sociedade, o estabelecimento ali, ela é pessoa jurídica, tem personalidade jurídica, ela deve responder civilmente pelos atos praticados pelos seus funcionários, até pelos seus representantes, mas o fechamento em si não seria a melhor opção. E eu não vejo na legislação algo que permita esse fechamento por esse motivo, especificamente. E vamos falar das pessoas que foram vítimas, que sofreram esse preconceito, essa discriminação. Quais são as medidas legais que elas podem tomar
que na hora do fato, a pessoa está lá, acabou sendo barrada, o que ela pode fazer para isso? A justiça, para entrar com um processo judicial, que seria o ideal, pedindo a reparação de um dano que ela sofreu ali com aquela situação, ela precisaria comprovar isso através de testemunhas. De preferência que não sejam amigas, que não estavam ali juntas com ela na balada, né? Então, se conseguir conversar com pessoas que estão ali próximas, pegar o telefone, o contato, o nome da pessoa, isso é importante, porque ela poderia, posteriormente, ajuizar uma ação de reparação por danos morais e, comprovando isso através das testemunhas, o judiciário tem toda a condição de dar uma sentença condenatória. Então, só para deixar claro isso, né? A pessoa ali, às vezes, no momento, acaba ficando chateada, nervosa, quer ir embora para casa, não quer nunca mais voltar lá. Depois, ela pode tomar alguma atitude? Poderia, sem problema. Ela tem um prazo na legislação para poder entrar com um processo de reparação por danos morais. Então, ela tem um prazo até um pouco longo para fazer isso, de anos, e ela só precisa ter esses elementos, provar o que aconteceu. Se ela alegar simplesmente, mas não tiver prova, infelizmente, não é nem culpa do judiciário, ele não pode dar uma sentença condenatória sem confirmar o que aconteceu. Então, as testemunhas vão confirmar que aquilo realmente aconteceu e que isso gerou um dano moral grave àquela pessoa. É importante ter a presença das testemunhas, então, né? Super importante ter a presença das testemunhas. Bom, e tem outras denúncias também que as pessoas relatam, contam, casos de agressão física por parte dos seguranças da festa, da balada. Eles podem não agredir as pessoas? De forma alguma. Eles podem, diante das regras da casa, impedir o acesso de pessoas que não estejam com condições ali, ou pagamento do ingresso, se não pagou o ingresso, ou se está com a camisa de um torcedor de time, que é proibido pela casa para evitar confusão. Então, ele poderia impedir, mas com os meios necessários. A legislação também ela é rigorosa para quem excede o exercício do direito regular. Então, se aquela pessoa, o segurança, de alguma forma, ele agride o consumidor, ali, a pessoa que quer acessar a casa, ainda que esteja de forma irregular, isso caracteriza também dano moral e ele pode pleitear a reparação na justiça. E no caso de agressão, quem responde? A casa também é responsável por isso? A casa é responsável por tudo que acontece praticado pelos seus funcionários. Então, ainda que a agressão que se for física pelo funcionário, criminalmente esse funcionário vai responder, porque tem uma situação em direito penal que a pessoa que pratica o fato criminoso que tem que responder, então a casa a princípio não responderia, mas civilmente ele tem, com reparação de danos, a casa é responsável. Então ela tem que indenizar e depois, se for o caso, se ela tiver contrato, alguma situação assim, pedir a reparação de danos àquele funcionário que desobedeceu uma ordem da casa, que lesionou a pessoa e que por isso gerou a indenização. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença, o esclarecimento para a gente, foi muito importante. É um assunto polêmico que tomou conta, ganhou visibilidade nesses últimos meses. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Bom, obrigado, Dr. Sidney, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação. E é isso, o nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado por você que nos acompanhou e até a próxima.